Aula 36. Conteúdo, pontuação. Habilidade: reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação ou outras notações. Descritor 21. Muito bem, retornamos e agora sabemos que nós vamos utilizar a nossa língua para analisar, os efeitos de sentidos dos sinais de pontuação. Então, neste momento do nosso Saber Mais, vamos estudar os sinais de pontuação. Vocês já viram alguns no início do mês, não é? E agora vamos dar continuidade a esses sinais de pontuação e verificar, claro, os efeitos de sentidos que são decorrentes dele, através do uso deles. E sabemos que os sinais de pontuação podem marcar pausa ou também entonação. Na oralidade, essas pausas e entonações saem naturalmente. No entanto, no texto escrito, é necessário que essas pausas, essas entonações sejam indicadas ao leitor. E como você faz essas indicações? Através, claro, dos sinais de pontuação. É eles que vão marcar a entonação, vão indicar se no texto eu tenho uma pergunta, uma afirmação, vão indicar o momento em que se deve fazer uma pausa para uma respiração, para uma enumeração também. E, claro, tudo isso através dos sinais gráficos. Temos também as outras notações que nós conhecemos nos textos, que, claro, são nos textos, principalmente os digitalizados, as palavras em negrito, em itálico, quando são escritas todas com letras maiúsculas, não é? Também quando vem a indicação das aspas, os traços, todas essas marcações, esses sinais de pontuação, claro, eles trazem um efeito de sentido e eles indicam algo dentro do texto. E agora nós vamos estudar basicamente as reticências e também o uso dos parênteses. Então vamos observar aí na nossa cartela. Vejam na primeira cartela que nós temos aí as reticências. E elas são utilizadas para quê? As reticências marcam uma suspensão da frase, devido, muitas vezes, a elementos de natureza emocional. E quando é que nós vamos empregá-las? Então, no caso, ela vai ser utilizada em momentos de pausa também, as reticências, gente. Então, observem aí na cartela. Nós podemos utilizá-las para indicar continuidade de uma ação ou fato. Exemplo: ontem, na festa de Pedro, cantamos, pulamos, dançamos. E observe aí que ao final você tem reticências. E essas reticências aí elas podem indicar que outras ações foram realizadas também durante a festa de Pedro. Que houve o quê? Que houve aí, no caso, uma continuidade, não é? Então, as reticências podem ser utilizadas para marcar esta continuidade de ações em uma frase, em uma oração, em um texto. Também as reticências elas podem ser utilizadas para representar na escrita hesitações comuns na língua falada. E o que são essas hesitações? São aqueles momentos, aquelas pausas que você faz antes de pronunciar a próxima palavra. É uma suspensão do pensamento, quando você está refletindo. Olha o exemplo, prestem atenção na forma como eu lerei o exemplo para que você possa compreender. Não quero sobremesa, porque não estou com vontade. Observe que essas reticências aqui, elas estão marcando exatamente essas hesitações, essas suspensões de pensamento. Quando você fala algo e em um momento você reflete sobre o que você irá falar. Então há essa hesitação, há essa suspensão do pensamento. Então as reticências elas marcam isso. Não quero sobremesa porque não estou com vontade. Ok? Elas também podem ser utilizadas para realizar citações incompletas. Então olha o exemplo. O professor pediu que considerássemos esta passagem do hino brasileiro. Deitado eternamente em berço esplêndido. Observe aqui que eu tenho uma citação de um trecho do hino e ao final a presença destas reticências aqui. E elas indicam o quê? Que há mais, não é? Que isso daí é apenas um trecho que foi retirado do hino nacional e que existe, no caso, mais, não é? Que a letra está incompleta, que existe mais
letras, mais palavras a serem ditas, aí nesse caso do hino. E percebe que a citação também, não é? Ela vem marcada aí pelas aspas, esse sinal de pontuação que nós já estudamos. Então, para que nós possamos compreender melhor, gente, então nada melhor do que praticarmos. Então, nós vamos pegar agora um texto e vamos olhar para esse texto, vamos lê-lo e verificar a presença das reticências nele, para verificarmos qual foi o efeito de sentido gerado por elas dentro desse texto, o que elas estão indicando. Então, vamos ao nosso texto aí na cartela. Leia o texto e responda às questões propostas. Pico da neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras. São muitos os nomes das montanhas. Estas que citamos são apenas uma amostra das mais famosas que estão espalhadas pelo Brasil. Então, observe aqui, logo no início, Pico da Neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras e reticências. Olha a presença dela aqui. Vou marcar com uma outra cor. As reticências estão aqui. O que elas me indicam? Será se eu tenho apenas estas palavras? No caso, eu tenho apenas estes montes que foram citados? Não, aqui eu tenho uma indicação de que existem outros relevos, né? Outros montes, outras montanhas que são citadas, que não são citadas no texto, mas que o autor sabe da existência delas. Por isso, foi utilizado as reticências aí neste ponto. Como eu confirmo isso? São muitos os nomes das montanhas. Esta que citamos são apenas uma amostra das mais famosas. Então, perceba aí que eu confirmo esta informação quando o autor do texto diz: estas que citamos são apenas uma amostra das mais famosas que estão espalhadas pelo Brasil. Mais adiante no texto, já no segundo parágrafo, os nomes dados aos elementos da paisagem tinham função semelhante à de um mapa. Serviam para indicar rotas de caça, de água, de tipos de alimentos ou mesmo de abrigos referentes aos lugares por onde precisariam tornar a passar. Não é? Então, perceba que o texto foi retirado do livro Ciência Hoje, não é? A referência está aí, Antônio Paulo Faria é o autor. E com relação a esse texto e com relação ao sinal de pontuação, não é? As reticências, elas foram utilizadas para quê? Alternativa A, não é? Então vamos ao enunciado da questão. No trecho Pico da Neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras, as reticências foram usadas para alternativa A. Criar, no caso citar, uma montanha que é a mais famosa de todas? B. Destacar algumas montanhas que o autor prefere? C. Indicar que há outras montanhas além daquelas citadas? D. Iniciar uma explicação ao leitor sobre as montanhas? Ou letra E. Marcar uma hesitação, no caso, do narrador do texto. Então, observe aí que, como nós vimos lá no texto que nós analisamos, não é? Essas reticências foram indicadas para quê? No caso, elas foram utilizadas para quê? Indicar que existem outras montanhas além destas que foram citadas. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Indicar que há outras montanhas além daquelas citadas, como nós confirmamos lá no nosso texto. Vamos adiante. Agora vamos fazer o estudo, no caso, vamos verificar os parênteses. Então, os parênteses, eles podem acrescentar uma explicação ao que foi dito antes, introduzir uma reflexão ou comentário. Então, observe aí o que ele vai fazer. Ele vai acrescentar explicação, né, o que já foi dito, introduzir uma reflexão ou mesmo um comentário. Então, para que possamos compreender bem, olhe os exemplos. Ela é antiga, tem história para contar. E quanta história! Olha aí. E quanta história! Observe que este termo aí foi acrescentado ao texto, à frase, através do quê? Desses parênteses. Foi colocado como a parte. E qual é a ideia que eu tenho aqui? Aqui foi acrescentado o quê? Um comentário. Esses parênteses aqui trazem um comentário, não é, a respeito
sujeito, no caso, a respeito das histórias que esse sujeito tem para contar. A palavra, olha o segundo exemplo, a palavra é como um ovo, desenho simples. Olha aí, o termo desenho simples introduzido no texto, na oração, através desses parênteses, não é? E o que ele está indicando aí? É um comentário? No caso aqui, o que eu tenho? Uma explicação a respeito, não é, da palavra, dessa comparação. A palavra é como o ovo, desta metáfora. Não é porque ela é como o ovo, porque ela possui um desenho simples, a forma oval. Vamos adiante? Então, para que nós possamos verificar isso dentro do texto, vamos mais uma vez observar um texto, uma questão a respeito do uso dos parênteses. Então, observe aí na cartela. Essa questão, retirada do Sistema de Avaliação de Pernambuco, ela solicita: leia o texto abaixo e responda. Lembre que sempre em questões do Enem, em questões de avaliações externas, sempre você vai ter um texto para leitura, análise, claro, para que você possa responder a pergunta, o questionamento. A Carta de Pero Vaz de Caminha. A carta conhecida como Carta de Pero Vaz de Caminha é também conhecida como Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. É um documento no qual Pero Vaz de Caminha registrou suas primeiras impressões sobre a terra descoberta. Vaz de Caminha era escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral e redigiu essa carta para Dom Manuel I para comunicar-lhe o descobrimento das novas terras. A carta é um exemplo típico do deslumbramento dos europeus para com o novo, no caso, o Novo Mundo, como era chamado as Américas. Caminha documenta algumas características físicas da terra encontrada e o momento em que viram um monte denominado, logo depois por Pedro Álvares Cabral, como Monte Pascoal. Logo após disso, ele narra o desembarque dos portugueses na praia e o primeiro contato com os índios, onde praticam o primeiro escambo, troca de mercadorias. Ele, Vaz de Caminha, narra também a primeira missa realizada na terra descoberta. Então, observem aqui, gente, que eu tenho a utilização das reticências, não é, neste ponto. Troca de mercadorias, está se referindo a quem? A qual palavra? A escambo. Esse termo se refere a escambo. Então, perceba que os parênteses aí foram utilizados para acrescentar ao texto a explicação sobre o que é escambo, sobre o significado da palavra escambo. Também ele, Vaz de Caminha, observe que Vaz de Caminha está especificando quem? Se refere a quem? A palavra ele. Então, os parênteses foram utilizados aí para que eu pudesse introduzir dentro do texto, para que o autor pudesse introduzir dentro desse texto a especificação de quem é esta pessoa que ele está falando, não é? Mais adiante, no próximo parágrafo do texto, em 2005, este documento foi escrito no programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Então, observe aí que a referência, Pedro Augusto Rodrigues, Rezende, no caso, disponível neste site. Com relação a esse texto, e aí vem o nosso questionamento. No texto, no trecho, primeiro escambo, troca de mercadorias, os parênteses foram usados para, alternativa A, acrescentar uma reflexão, B, apresentar uma crítica, C, destacar uma expressão, D, inserir uma explicação, E, introduzir um comentário. Então, vamos lá ao nosso trecho. Troca de mercadorias está se referindo a quem, gente? A palavra escambo, como nós já vimos lá dentro do texto. Não é? Se refere a escambo. E está acrescentando o quê? Uma explicação. Então, a alternativa correta aí, não é? A alternativa D. A palavra, no caso, termo, troca de mercadorias, não é? Se refere à palavra escambo, acrescentando aí dentro desse texto, claro, uma explicação sobre o significado da palavra escambo. Então, já que nós analisamos os textos, vimos quando nós vamos utilizar no caso, os sinais de pontuação, reticências e parênteses, vamos agora partir para a nossa atividade interativa. Muito bem, agora na nossa atividade interativa vamos também
verificar algumas questões retiradas das avaliações externas próprias delas. Vamos analisar o texto e verificar qual o sentido que o sinal de pontuação está criando neste texto. Então, vamos à nossa cartela, leia o texto abaixo e responda. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, percebe que o texto é de Manuel Bandeira, não é? Autor brasileiro, e vocês já conhecem das aulas do terceiro ano. Vamos adiante com relação a esse texto. No 8º verso, o uso prolongado das reticências demonstra. No caso, demonstra. Alternativa A, continuidade. B, ênfase. C, hesitação. D, ironia. Ou letra E, pausa. Próxima questão. Leia o texto abaixo e responda. Os números surpreendentes de mortes por raios no Brasil. No Brasil, ocorrem 132 mortes por ano devido às descargas elétricas atmosféricas. Os raios, os que nos coloca na 5ª posição de fatalidade entre os países com estatísticas confiáveis. E a probabilidade de um homem ser atingido por uma dessas descargas, curiosamente, é 10 vezes maior que a de uma mulher. Além disso, a probabilidade de ser vítima de um raio na fase adulta é o dobro da representada tanto por jovens quanto idosos. Viver na zona rural ou urbana também altera essas chances. Na área rural, a probabilidade de receber uma descarga é 10 vezes maior. O Brasil é um dos poucos países que dispõe de um mapeamento detalhado das circunstâncias das mortes por descargas elétricas atmosféricas, o que pode contribuir significativamente para aperfeiçoar as regras nacionais de proteção contra o fenômeno. Nos Estados Unidos, a circunstância que mais provoca mortes por raios são as atividades esportivas ou de recreação, como pescar, acampar e jogar golfe, diferentemente do Brasil. Uma análise sociológica permite deduzir que essa diferença está atrelada principalmente ao fato de que os Estados Unidos serem um país desenvolvido e o Brasil está ainda em desenvolvimento. Assim, atentar para a proteção de pessoas jogando golfe não seria a melhor forma de fazer uma campanha de proteção nacional. O ideal é instruir a população a não realizar atividades agropecuárias, causa principal das fatalidades no Brasil, assim como orientar as pessoas a não permanecerem próximas aos meios de transporte, sob árvores e um campo de futebol durante as tempestades. Então, o texto aí está a referência. E com relação a esse texto, vamos à nossa questão. No título desse texto, os parênteses foram usados com a intenção de... Qual foi a intenção? Alternativa A, acrescentar um comentário. B, apontar uma crítica. C, dar um exemplo. D, explicar um fato. Ou letra E, inserir uma definição. Então, observe aí na nossa cartela, mais uma vez, o texto. O primeiro texto que nós temos aí, pneumotórax, não é? E aí nós temos febre amarela, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Então, observe aí, gente, que neste texto, de Manuel Bandeira, ele, claro, retrata a sua enfermidade, como vocês já sabem, que o poeta doente morreu jovem. Não é? Ele retrata, através disso, no caso aí, a própria pneumonia. E observem que neste texto, não é, foram utilizados os sinais de pontuação, no caso aqui, a questão enfatiza as reticências. Então, no 8º verso, o uso prolongado das reticências demonstra alternativa A, continuidade, B, ênfase, C, hesitação, D, ironia ou letra E, pausa. Então, retornando ao nosso texto, observe aí, não é o primeiro caso em que ocorre reticências, nós vemos aí no 6º verso, 33, 33, 33. Observe aqui que nesse primeiro momento as reticências me dão uma ideia de continuidade, de repetição da mesma palavra, do mesmo termo. No entanto, nós temos um outro caso em que aparecem as reticências, não é? Observe aí que neste ponto diz, respire. E aí nós temos as reticências prolongadas, bem aqui neste ponto. Elas estão aqui e estão prolongadas. Então, observem, gente, que na alternativa A, eu não tenho uma ideia de continuidade, eu não tenho essa ideia de ações que foram realizadas. Apenas respire, no entanto, qual outra ação poderia ter sido continuada? Ele realizou apenas uma. Letra B, ênfase? Não, não houve uma ênfase aí. Uma hesitação? Não. Não há uma fala direta neste ponto. Ironia também não. O que nós podemos marcar como alternativa correta é a letra E, pausa. Vamos para a próxima questão. Leia o texto abaixo e responda. Os números surpreendentes, os números, entre parênteses, surpreendentes de mortes por raios no Brasil. No Brasil ocorrem 132 mortes por ano devido às descargas elétricas atmosféricas, os raios, o que nos coloca na 5ª posição de fatalidade entre os países com estatísticas confiáveis. E a probabilidade de um homem ser atingido por uma dessas descargas, curiosamente, é 10 vezes maior que a de uma mulher. Além disso, a probabilidade de ser vítima de um raio na fase adulta é o dobro da representada tanto por jovens quanto os adultos. Viver na zona rural ou urbana também altera essas chances. Na área rural, a probabilidade de receber uma descarga é 10 vezes maior. O Brasil é um dos poucos países que dispõe de um mapeamento detalhado das circunstâncias das mortes por descargas elétricas atmosféricas, o que pode contribuir significativamente para aperfeiçoar as regras nacionais de proteção contra o fenômeno. Nos Estados Unidos, a circunstância que mais provoca mortes por raios são as atividades esportivas ou de recreação, como pescar, acampar e jogar golfe, diferentemente do Brasil. Uma análise sociológica permite deduzir que essa diferença está atrelada principalmente ao fato de os Estados Unidos serem um dos países desenvolvidos e o Brasil está ainda em desenvolvimento. Assim, atentar para a proteção de pessoas jogando golfe não seria a melhor forma de fazer uma campanha de proteção nacional. O ideal é instruir a população a não realizar atividades agropecuárias, causa principal das fatalidades no Brasil, assim como orientar as pessoas a não permanecerem próximas aos meios de transporte, sob árvores e em campo de futebol durante as tempestades. E aí, com base nesse texto, no título deste texto, os parênteses foram usados com a intenção de... Então, nós vamos observar o quê? O título do texto, não é? O que vamos observar lá? O uso dos parênteses. Se eles foram utilizados, alternativa A, para acrescentar um comentário, B, apontar uma crítica, C, dar um exemplo, D, explicar um fato, ou letra E, inserir uma definição. Então, retornando ao nosso texto, lá ao início dele, então observe aqui que no título do texto, os números surpreendentes de mortes por raios no Brasil. Então, observem aqui, gente, que eu tenho a palavra surpreendente toda escrita
com letra maiúscula e, claro, veio inserida aí neste título, nesta frase, através dos parênteses. Observe que este termo aí eu poderia retirar do meu texto os números de mortes por raios no Brasil, não é? No entanto, observe que quando ele diz os números surpreendentes, observe aí que ele está acrescentando o que ao meu texto? Qual é a ideia? Esse termo aí se refere a qual palavra? A palavra números, né? Os números de mortes por raios. Então, observe aí que quando ele diz surpreendente, ele tem a intenção de acrescentar o quê? Um comentário, não é? A respeito desses números, indicando que esses números são surpreendentes. Não é? Ele não aponta uma crítica, também não está dando exemplos, nem explica o fato ou está inserindo uma definição, dizendo que é esses números. Então, a alternativa correta aqui nesta questão é a alternativa A. O termo surpreendente acrescenta um comentário a respeito dos números de mortes causadas por raios no Brasil. Nós observamos na nossa aula de hoje que os sinais de pontuação eles são utilizados para quê? Para indicar entonação ou mesmo pausa dentro de um texto. Na oralidade, essa entonação e essa pausa, elas fluem naturalmente quando falamos. No entanto, no texto escrito é necessário indicar ao autor, para que quando ele leia o texto, no caso, indicar ao autor não, indicar ao leitor, para que quando ele leia o texto, ele faça a entonação correta, faça as pausas devidas para que o texto possa ser compreendido. E também esses sinais de pontuação, quando são utilizados dentro do texto, eles têm uma intenção, acrescentar um comentário, destacar, dar ênfase. Então, nós sabemos que as reticências, elas podem, no caso, marcar uma hesitação, uma pausa, a continuidade de uma ação. Vimos que os parênteses podem acrescentar comentários, explicações, críticas, claro, tudo de acordo com a intenção que o autor tem com relação àquele termo e àquele texto, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula e aguardo vocês no nosso próximo momento do Saber Mais. Até lá!